E aí, tudo bem? Eu fiz 2 vídeos sobre a coleção A Saga dos X-Men, a galera curtiu, então eu vou continuar fazendo previews das próximas edições. Nesse vídeo eu vou mostrar todas as histórias que vão sair nos números 4, 5 e 6, o que acontece nelas e quando saíram no Brasil. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar, ajuda a divulgar esse vídeo, joga no grupinho de WhatsApp da galera. Eu já falei do conteúdo das edições 1, 2 e 3 de A Saga dos X-Men no vídeo anterior, mas sempre que necessário, já com as edições em mãos, eu vou fazer alguns comentários. Eu estou gostando muito da coleção, a tradução é do Mário Barroso, é um grande tradutor que a gente já entrevistou aqui. Só tem 2 erros para mim um pouco graves para comentar, não são erros de tradução e sim de edição. Aqui na edição 3, no começo da história, referente à edição 176, nos créditos diz que a história foi desenhada pelo Paul Smith, quando obviamente foi desenhada pelo John Romita Jr. E aqui, nos créditos da edição 177, diz que a arte final da história é feita pelo Romitinha, mas não, é feita pelo Romitão, o pai dele. Isso que é legal na história, o filho desenhou e o pai a arte finalizou. A galera que não tá ligada nisso vai passar batido por causa desse erro aí. As capas que os editores vêm escolhendo também não são as que eu escolheria. São capas bonitas, né? Eles estão escolhendo mais pela arte, mas eu não acho tão comerciais. Tinha outras que eu acho que mostram mais personagens, mais ação, mas isso é critério pessoal, lógico. Outra coisa que eu faria diferente é ir atualizando o corner box conforme ele muda. Eles estão usando esse aí, que é da época do Dave Cockrum. Eu iria mudando conforme a formação muda, até porque o visual da Tempestade já está diferente, vão acontecer outras transformações aí na equipe. A edição 4 já chegou nas bancas, mas eu ainda não tinha falado mais detalhadamente dela nos outros vídeos, então se você ainda não comprou, ou mesmo se você comprou e ainda não leu, ou quer saber um pouquinho mais sobre essas histórias, eu vou dizer o que acontece também aqui nessa edição. Também não é uma capa que eu escolheria, é uma bela capa do Barry Windsor Smith, mas é a Tempestade sentada e o Ford de pé olhando para o nada. Eu preferia uma com mais ação e mais personagens. Eu já digo qual, mas já vou dar uma dica aqui, ó. A primeira história dessa edição é a 182 de 1984. Quem leu a edição 3 de A Saga dos X-Men viu que a equipe foi parar no Japão ao voltar das Guerras Secretas e o Professor X pediu para a Vampira voltar antes para os Estados Unidos para ver se estava tudo ok na mansão. Ela retorna voando e vê uma mensagem na secretária eletrônica de Michael Rossi, um agente da S.H.I.E.L.D., antigo namorado da Carol Danvers. Como a Vampira tinha as memórias da Carol na sua mente também, ela se confunde, acha que conhece o Michael e vai salvar ele. O Rossi tinha descoberto que havia agentes do Clube do Inferno infiltrados na S.H.I.E.L.D., mas foi pego por esses agentes espiões e espancado por eles. Vampira o resgata, dominada pela mente de Danvers, mas quando o Michael vê que uma mulher que ele nunca viu antes e acha que a Carol está cuidando dele, fica perturbado e vai embora. A Vampira fica arrasada, vendo que não é dona nem dos seus próprios pensamentos. O Nick Fury, que não sabia que o agente que a Vampira atacou era um espião do Clube do Inferno, declara a mutante uma ameaça que deve ser detida a qualquer custo. Essa história só tinha sido publicada até hoje em X-Men 7 de abril, em 1989. Várias histórias que eu vou comentar aqui tiveram páginas cortadas. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando todas as páginas que Abril cortou dessas edições na época. Edição 183, era essa capa que eu usaria nessa edição. O Colossus diz para Kitty que se apaixonou pela curandeira Zage durante as Guerras Secretas e termina o namoro. A Kitty fica muito mal e abandona os X-Men por um tempo. A gente veria o que aconteceu com ela na minissérie Wolverine Kitty Pryde, que vai sair na edição 5 de A Saga dos X-Men, e a gente já vai falar dela. O Wolverine fica pé da vida com a forma que o Colossus descartou a Kitty e resolve levar ele para um bar e dar uma lição nele. O Noturno vai junto para tentar evitar violência desnecessária, mas por uma infeliz coincidência, o Fanático também estava no bar, com uma misteriosa mulher morena. O Colossus sem querer derruba a cerveja no Ken Marco e aí o pau come. Colossus acaba levando a pior na luta e o Logan diz a ele que ele deveria ser mais grato por Kitty ter salvado a sua vida quando ele foi congelado em nitrogênio líquido pela Irmandade de Mutantes. A tal morena misteriosa era Selene, uma bruxa mutante milenar que se alimenta da força vital de seres humanos.
ela ainda daria muito trabalho para os X-Men. Essa história só tinha sido publicada até hoje em X-Men 8 de abril. Eu já contei essa história no Assistindo HQ. Tem um card aqui, dá uma olhada depois. É bem legal como a gente dramatizou essa aventura aí. X-Men 184, primeira aparição do Ford, um mutante cujo poder é conseguir criar qualquer aparato tecnológico. Ele é contratado por Valerie Cooper e Raven Darkholme, que era a Mística se passando por uma agente do governo, para criar uma arma que anulasse poderes mutantes. A ideia era usá-la na Vampira, que agora era considerada uma grande ameaça, mas a Mística não sabia disso. Enquanto isso, Rachel Summers, a garota que a gente conheceu lá em Dias de um Futuro Esquecido, viaja para o presente, mas percebe que tem diferenças em relação ao passado de que ela se lembrava. Selene detecta o grande poder de Rachel e decide se alimentar dela. Rachel foge, é ajudada por um rapaz, mas Selene o mata, sugando sua força vital. Os X-Men então chegam e resgatam Rachel. Essa história só tinha sido publicada até hoje em X-Men 9 de abril. X-Men 185, o governo decide anular os poderes da Vampira com uma arma projetada por Ford. Mística não sabia que a arma seria utilizada com esse propósito e fica revoltada, já que a Vampira é filha adotiva dela. Rachel era filha do Ciclope e da Jean Grey do futuro alternativo de Dias de um Futuro Esquecido. Ela liga para o Ciclope, que estava em lua de mel, ouve sua voz e chora. E ela também acha que a Madelyne Pryor é a sua mãe, que ela ouve a voz dela também na ligação. Ford também é enganado pelo governo. Sua arma ainda não estava totalmente testada, mas é levada por Henry Peter Gyrick e Val Cooper para ser usada na Vampira. O Gyrick dispara a arma, mas a Tempestade empurra a Vampira e recebe a rajada em seu lugar. Tempestade perde os poderes e ficaria assim nas histórias por um bom tempo. No fim da história, os espectros, criaturas de outra dimensão, inimigos do Rom, o cavaleiro espacial, percebem que o Ford seria capaz de criar uma arma que poderia bani-los de volta para o limbo e decidem matá-lo. Essa história só tinha sido publicada no Brasil em X-Men 9 também. X-Men 186, Morte em Vida, uma história clássica da Tempestade desenhada por Barry Windsor Smith. Após perder os poderes, a Tempestade acorda na mansão do Ford e é cuidada por ele. Os dois acabam se apaixonando, mas quando ela descobre que ele criou a arma que roubou seus poderes, fica furiosa e passa a odiá-lo. Enquanto isso, os espectros atacam Valerie Cooper, mas Vampira a salva. Essa história tinha sido publicada aqui em X-Men 10 de abril, mas também tinha sido republicada, é uma das poucas que tinha sido republicada aqui na Salvat, na coleção Vermelha 54. E a saga dos X-Men 4 traz ainda uma história do Wolverine versus o Hércules, mas a Panini diz no site que saiu na Marvel Treasury Edition 27, quando na verdade foi na edição 26. É uma história bem legal, escrita pela Joe Duffy, desenhada pelo Ken Landgraf e com arte final do mestre George Paris. E uma curiosidade sobre ela é que ela foi criada na Marvel UK, a divisão inglesa da Marvel, e só depois foi republicada nos Estados Unidos, na Marvel Treasury Edition. Na história, Wolverine está num bar quando chega o Hércules e a mulherada vai toda pra cima dele. Enciumado, o Logan parte pra porrada. Os dois quebram o bar inteiro, a mulherada sai correndo e os dois terminam sozinhos, bebendo juntos. Essa história foi publicada no Brasil, aqui, em Homem-Aranha 77. Uma coisa curiosa aqui da tradução da Panini é que eles amenizaram uma fala do Wolverine. No começo da história, quando a menina pede para ele para passar os amendoins, ele responde no original: "Cê é aleijado ou coisa assim?" A Abril traduziu direitinho, mas a Panini amenizou. Aí ele diz só: "Larga a mão de ser folgada", alguma coisa assim. Eu não acho que isso foi uma escolha do Mário Barroso. Pode ter sido dos editores ou até da empresa Panini, mas eu não acho legal alterar as falas dessa forma. Essa história é de 1980 ou até antes, é preciso entender o contexto de quando foi publicada, talvez até colocar um recordatório avisando, mas não mudar as falas. A Panini também fez isso nos encadernados do Esquadrão Suicida do John Ostrander, quando o Boomerang dizia alguma coisa racista. É a mesma coisa que fizeram na série de TV do Pacificador, né? Mudar a dublagem e amenizar as falas de um nazista. Eu não acho certo. A gente tem que ter uma tradução que reflita a fala do personagem, não importa o quão politicamente incorreta ela seja. Vamos para a saga dos X-Men 5, que vai trazer a minissérie Wolverine Kitty Pryde completa. O argumento também é do Chris Claremont, mas a arte é do Al Milgrom. Uma arte fraquinha,
mas o que acontece na minissérie é importante, então estou feliz que esteja sendo republicada. Em Kitty Pryde Wolverine 1, o engraçado é que nos Estados Unidos a Kitty vem na frente no título, né, pela ordem alfabética. Aqui a Abril na época colocou o personagem que vem demais na frente. Em Kitty Pryde Wolverine 1, após a desilusão com Colossus, a Kitty deixa os X-Men por um tempo e vai visitar o pai em Chicago. O pai era presidente de um banco, mas a Kitty percebe, ouvindo por trás da porta, que o pai levou um tapa de um grupo de homens japoneses liderados por Ogun. Esse grupo, vinculado à máfia japonesa, havia comprado o banco que Carmen Pryde administrava. Carmen diz que precisa viajar para o Japão para encontrar o CEO dessa suposta empresa compradora. A Kitty pede para ir junto, mas o Carmen não deixa. Mas aí ela usa o seu poder de intangibilidade para entrar de forma clandestina no avião. Ela não encontra o pai e acaba passando fome e frio no Japão. Resolve ligar para a Mansão X para pedir ajuda para o professor, mas é o Wolverine quem atende e, sem graça, ela desliga na cara dele. Kitty finalmente encontra o pai, mas ouve ele concordando em participar de negócios escusos com o líder da organização japonesa. Essa história tinha sido publicada até hoje em Wolverine Kitty Pryde 1 de abril de 1989, e depois a própria Abril tinha republicado em O Melhor do Wolverine 1 de 1997. Kitty Pryde Wolverine 2. Shigematsu, o líder da organização japonesa, vê que a Kitty ouviu tudo e ordena que seus homens a capturem. Ogun, um mestre das artes marciais e ex-sensei do Wolverine, consegue capturar a garota. Logan decide ir para o Japão atrás da Kitty. Ogun faz uma espécie de lavagem cerebral na Kitty e a torna uma ninja assassina. Ele ordena que ela mate o Wolverine e ela diz que vai fazer isso com prazer. Essa história tinha sido publicada nas mesmas edições que eu falei, Wolverine Kitty Pryde 1 e O Melhor de Wolverine 1. Kitty Pryde Wolverine 3. Yukio encontra o Wolverine e se oferece para ajudá-lo a encontrar a Kitty. Ele é atacado por alguém trajado como Ogun e fica bastante ferido. Yukio consegue resgatar Carmen das mãos de Shumai, guarda-costas de Ogun. Logan se recupera e enfrenta novamente a pessoa vestida de Ogun, mas descobre que é a Kitty. Ela atinge Logan no peito com a sua espada. Essa história tinha sido publicada até hoje, nas mesmas edições que eu já mencionei. Kitty Pryde Wolverine 4. Yukio consegue prender a Kitty. Ela, o Logan, bastante ferido, a Kitty e o Carmen vão para a sede do clã Yashida, que agora era liderado pela Mariko, o grande amor do Wolverine. O Logan faz um trabalho para desprogramar a Kitty da influência ruim de Ogun. Ele é bem sucedido, mas Kitty resolve enfrentar o vilão sozinha e vai embora às escondidas. Essa história só tinha sido publicada no Brasil até hoje em Wolverine Kitty Pryde 2 e em O Melhor do Wolverine. Kitty Pryde Wolverine 5. A Kitty assume a identidade de Lince Negra. Ogun tenta matar Mariko, mas Kitty chega para enfrentar o vilão. Ela dá o seu melhor, mas o Ogun tem muito mais experiência e está prestes a matá-la quando o Wolverine chega para o confronto final. Essa história tinha saído em Wolverine Kitty Pryde 2 e O Melhor do Wolverine até agora. E Kitty Pryde Wolverine 6, parte final da minissérie. Wolverine e Ogun se enfrentam em um combate mortal. Yukio protege Mariko e Amiko, a filha adotiva do Wolverine, contra o ataque de Shumai. Logan consegue derrotar Ogun e Kitty chega para ajudar o Logan, mas o Ogun consegue voltar para um ataque final. O Logan grita para Kitty ficar intangível, passa suas garras pelo corpo imaterial da garota e atinge o peito de Ogun. O vilão cai morto. Essas histórias só tinham saído por aqui, nas mesmas edições que eu citei. E a saga dos X-Men 6 continua republicando histórias da revista mensal americana dos X-Men, com roteiro de Chris Claremont e arte de John Romita Jr. X-Men 187. A Tempestade está indo embora do Ninho da Águia, o edifício em que o Ford morava, mas é atacada por espectros. Ela é ajudada por Meizé, mentor indígena do Ford. A dupla volta para o prédio para ajudar o Ford e vai enfrentando vários espectros de diferentes formas e aspectos. Os X-Men chegam para ajudar, mas mais espectros surgem e a batalha parece perdida. Essa história só tinha sido publicada até hoje em X-Men 11 de abril. X-Men 188. Meizé faz um trato demoníaco para libertar os X-Men. As consequências disso a gente só veria muitos anos depois, em A Queda dos Mutantes.
Noturno convoca sua namorada Amanda Sefton, que era uma feiticeira, para usar sua magia contra os espectros. Iliana Rasputin, que também tem relação com o misticismo e tinha domínio sobre o limbo de onde vinham os espectros, também chega para ajudar. Os X-Men finalmente conseguem vencer os espectros. Enquanto isso, Lee Forrester encontra o Magneto quase morto à deriva no mar. O asteroide M dele tinha sido atingido e destruído em uma aventura dos Novos Mutantes. De volta à Mansão X, Rachel descobre que sua mãe, Jean Grey, morreu nessa realidade e enlouquece. Ela então tem certeza de que o passado para o qual voltou não é o dela e fala sobre o seu futuro apocalíptico para os X-Men, em que eles foram dizimados pelos Sentinelas. No fim da história, um trabalhador em uma peixaria chamado Jamie Rodrigues encontra um amuleto mágico ancestral dentro de um peixe. Essa história só tinha saído no Brasil até hoje, em X-Men 12 da Abril. X-Men 189 de 1985. Enquanto a maioria das histórias dos X-Men do Romita Jr. são arte finalizadas pelo Dan Green, essa foi finalizada pelo Steve Leialoha. Rachel e Amara Aquila, a Magma dos Novos Mutantes, estão passeando por Nova York. Uma curiosidade dessa história é que a Rachel diz que no futuro dela, o World Trade Center foi destruído. Anos depois, isso aconteceria na vida real. Tempestade, sem poderes, resolve sair por um tempo dos X-Men e passar um tempo na África, onde foi criada. Rachel e Amara veem Selene na rua e resolvem se vingar da vampira mutante. Selene havia matado a mãe de Amara. Ela entra no Clube do Inferno e as duas se infiltram lá para investigar. Selene se candidata para se tornar a nova Rainha Negra do Clube do Inferno, posto que já havia sido de Jean Grey. Sebastian Shaw vê nela uma ameaça à sua liderança, mas acha que não pode desperdiçar alguém com tanto poder. Rachel e Amara são aprisionadas por Selene, mas os X-Men chegam para lutar. Jamie Cortez é morto por um assaltante que pega o misterioso amuleto e se rende ao seu poder, mas isso libera uma maldição mística sobre Nova York. Essa história só tinha saído até hoje em X-Men 13 da Abril. X-Men 190, Nova York é transformada em uma terra de bárbaros pelo feiticeiro Cullen Gaff, que voltou à vida por meio do amuleto místico. Todos que moram na cidade se tornaram guerreiros, bruxos, princesas, plebeus, etc. Entre eles estão os X-Men, os Vingadores, os Novos Mutantes e o Homem-Aranha, entre outros. Por algum motivo, o Aranha não foi afetado pela magia e não se transformou. Ororo e Calisto acabam nadando além da barreira mística que cerca a cidade e voltam ao normal. Xavier e Caliban são fundidos por Cullen Gaff em uma só criatura. O Doutor Estranho é totalmente deformado para impedir que entoie algum feitiço. Selene também se vê imune à magia de Cullen Gaff e faz uma aliança temporária com Tempestade e Calisto. Ela consegue fazer com que elas retornem a Nova York sem perder suas memórias do mundo externo. X-Men e Vingadores então se unem para acabar com Cullen Gaff de uma vez por todas. Essa história vai continuar na próxima edição de A Saga dos X-Men. A X-Men 190 só tinha saído até hoje em X-Men 14 da Abril. Nessa edição também vai ter a Marvel Team Up 150 de 1985, que foi o último número da revista Marvel Team Up na época clássica. É uma história dos X-Men e Homem-Aranha contra o Fanático e Black Tom Cassidy, escrita por Louise Simonson e desenhada por Greg LaRocque. Kay Marco decide dar o rubi de Sitorak, que lhe concedeu seus poderes, para o Black Tom, para que o amigo fique tão forte quanto ele. O Tom pega o rubi e fica gigantesco, mas não gosta nada disso. Os dois então começam a sair na porrada e os X-Men e o Homem-Aranha chegam para acabar com a zona. Ken e Tom então se unem contra os heróis. Vampira absorve o poder do Tom, que retorna para a joia. Marco então arremessa o rubi no espaço sideral para que ninguém mais o pegue. Essa história só foi publicada até hoje no Brasil em X-Men 15 de 1990. E diz também que tem uma história da Marvel Treasury Edition 27 nesse volume de A Saga dos X-Men. Eu desconfio que seja uma história do Anjo, escrita por Scott Edelman e desenhada por Brent Anderson. Se for essa história mesmo, o que acontece nela é: um concorrente do pai de Warren quer vingança e constrói uma aeronave para matar o Anjo. O Anjo consegue derrotar o cara. É uma história bem bobinha e essa história está inédita no Brasil. Por enquanto é só isso que está anunciado, logo a gente volta com mais um preview quando anunciarem mais edições. Pessoal, por hoje é só. Nas próximas semanas
Semana que vem tem Rivais Thor, todas as primeiras vezes que o Deus do Trovão enfrentou seus principais vilões na sua revista solo. Depois tem a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Lobisomem na Noite. Em seguida tem outro HQ que eu lia e o filme que eu vi, Mulher Hulk. E no próximo, tudo o que você precisa saber, Ônibus da Tropa Alpha. Todas as histórias que tem no ônibus, o que acontece nelas e onde saíram no Brasil. E as histórias que só tem no ônibus americano e não vão sair no brasileiro. Até lá!